Oi, pessoal, sejam bem-vindos para mais um capítulo da série Grandes Gênios da Humanidade e o que podemos aprender com eles. Para quem perdeu os 4 primeiros capítulos, é só entrar aqui no IGTV, no meu Instagram ou no meu canal do YouTube. Então, lá os 4 primeiros capítulos. Falamos de quem nesses 4 primeiros capítulos? Falamos da Marie Curie, da química, a famosa Marie Curie, do compositor Beethoven. Falamos do inventor Thomas Edison e da genial e extraordinária Hipátia de Alexandria. E hoje vamos falar de um homem que marcou o século XX. Uma personalidade incrível. Um homem com uma história incrível. E que muitos dizem devemos a este homem que o mundo ocidental civilizado não tenha caído nas mãos do nazismo. Bom, talvez alguém já saiba de quem estamos falando. Sim, é ele mesmo. De Sir... ele era inglês, Sir Winston Leonard Spencer Churchill, também conhecido como Winston Churchill, o famoso Winston Churchill. E ele nasceu na Inglaterra em 30 de novembro de 1874, no seio de uma família aristocrática. O pai foi o Lord Spencer, um político muito conhecido na época dele, muito rico também. A mãe de Churchill foi uma americana, filha de um financista de Chicago, a Jenny. E ele nasceu nessa família aristocrática. A vida de Churchill é uma vida repleta, mas repleta de altos e baixos, glórias, tragédias. Você lê a biografia desse homem, acompanha a vida dele e chega numa conclusão que a gente não pode falar como a nossa vida foi até chegar no final da vida, porque tudo pode mudar. Tudo está em movimento. E pegando uma frase do Napoleão, que eu falei em outros capítulos da nossa série, que o grande rei do universo é o acaso. O acaso é o grande rei do universo. Não temos todo esse controle em relação à nossa vida. Temos uma parte, mas não é o todo. E muito acaso aconteceu na vida de Churchill. Muito trabalho, muito esforço, muito sofrimento. Então vamos falar do Churchill, então. Esse revés, esse altos e baixos, já começa no nascimento dele. Ele foi um sobrevivente no nascimento. Dizem que a mãe, Jenny, caiu, tropeçou, teve uma queda feia na gravidez do Churchill. E ele nasceu 2 meses antes do esperado, prematuro. Mas esse primeiro perigo ele passou, sobreviveu, ficou tudo bem. E contam, que o Churchill era um bebê até... fofinho, bonitinho, tem umas fotos, vocês veem as fotos, o que vocês acham, Mas, enfim, a vida escolar de Churchill, gente, foi muito, muito complicada. A gente às vezes acha que esses grandes gênios, grandes personalidades da história foram excelentes alunos, e a gente viu também em outros capítulos que não é bem assim. Você olhar para a vida escolar, vida acadêmica de uma criança, de um jovem, não quer dizer uma sentença de destino, como ele foi na escola ou na universidade, como será a vida dele. E é bem interessante a gente poder refletir sobre isso, a questão de como a gente se adapta, como os nossos filhos se adaptam na escola e como isso tem a ver com o futuro deles. O que aconteceu com o Churchill? O Churchill teve uma vida escolar muito, muito difícil. Nós temos a sorte de conhecer os boletins do Churchill. Você pega nas biografias, tem o facsímile, tem lá a reprodução dos boletins. E as coisas que estavam escritas no boletim do Churchill, pessoal, vocês não têm noção. Os professores lá, olha, iam em cima do menino. Tinha uma aba lá que dizia conduta geral, estava escrito lá péssimo, péssimo, que não tinha... Aí tem texto dos professores, não tem ambição, só arruma confusão, só arruma briga, meio que não vai dar em nada, as notas ruins, só tinha um monte de críticas, a famosa notas vermelhas, uma chuva de notas vermelhas, e essas apreciações completamente negativas da vida escolar de Churchill. E isso me lembrou, engraçado, quando eu comecei a ler a biografia do Churchill há muitos anos e vi essa coisa das notas, falando que ele era péssimo, confusão, que não prestava atenção, aquela coisa toda, e sabendo o que ele se tornou, eu lembrei de um livro infelizmente esgotado no Brasil. Olha lá, se tiver algum editor aqui ouvindo aqui a nossa conversa aqui, por favor, vale a pena, é um livro muito legal, que por coincidência vem da Inglaterra também, chama Miguel o livro, Miguel, o ilustrador é Tony Ross, bem famoso. Vamos colocar aqui a imagem da capa, vocês vão ver a imagem da capa do livro. Quem tiver, guarde bem esse livro, é muito legal. E conta esse livro do Miguel, rapidamente que eu vou contar para vocês, de um aluno um pouco parecido com o Churchill,
que ele estava lá distraído na sala de aula, ninguém dava nada, os professores reclamavam, os outros alunos reclamavam. Então tem lá uma cena, enquanto o professor de matemática fazia suas contas, o Miguel estava lá fazendo as contas dele, né? Você vê ele fazendo outras contas. Enquanto tinha a aula de artes, né, a professora mandava fazer uma pintura, ele estava fazendo um outro tipo de pintura dele. Enfim, você vai vendo, vai passando o livro, ilustrações engraçadas, um texto muito singelo e profundo ao mesmo tempo. E chega um momento que o Miguel começa a fazer meio que um foguete, né? E os professores olham com uma cara estranha, os alunos, o que é esse foguete aqui no meio do recreio? E o foguete fica pronto, o Miguel entra e começa a ter uma contagem no livro, né? Como de lançamento de foguete, 10, 9... 8, 7, 6, 5, e aí 0, o foguete começa a levantar voo com o Miguel dentro. Os professores então olham assim e dizem, meu Deus, nós sempre soubemos que esse menino ia longe, né? Sempre soubemos. E é um pouco isso, eu imagino os professores do Churchill que marcaram no boletim dele, péssimo, não tem ambição, escreveu lá, não tem ambição, tá lá, não tem ambição, não sabe nada. Os professores vendo o Churchill, do que ele se tornou, dizendo pro amigo lá, velhinho, lá no pub inglês, tá vendo? Foi meu aluno, eu sabia que ele ia longe, né? Eu sabia, mas foi assim. Bom, o Churchill também, além dos professores acharem que ele não ia longe, tinha um problema com o pai, porque o pai também achava que o filho não estava muito ligado aos estudos, a coisa não ia rolar direito, criticava muito o Churchill, e decidiu, e essa decisão mudou a vida do Churchill, essa questão do acaso, mudou a vida do Churchill e também da civilização ocidental. Resolveu não colocar o menino numa das escolas mais exclusivas, né, talvez do mundo da época, né, primeiros ministros estudaram lá, vários e tudo mais, aristocracia, que era Eton, o meu sotaque em inglês, Eton. Ele falou, não vou colocar meu filho em Eton, e levou ele para a escola militar. E na escola militar, a vida militar, escola e vida militar, transformou a vida de Churchill. Ele desabrochou e se tornou o primeiro aluno em várias matérias. Várias matérias. Ele descobriu que aquilo que ele estava, né, esse ambiente que ele estava rodeado, supria a necessidade dele, além de conhecimento, de estudo, de aventura. Porque ele se formou na vida militar, entrou para o exército, viveu assim grandes aventuras, perigos reais de vida, foi preso, fugiu. Você vai vendo o que esse cara viveu e foi subindo também na vida militar durante os anos. Mas antes disso, nesse desabrochar dele, ele descobriu algo também fabuloso, que na escola as pessoas não davam muita bola para ele, mas que era o amor que ele tinha pelas palavras e pela escrita. Ele começou a se tornar um correspondente de guerra. E um grande correspondente de guerra, reconhecido. E quando ele volta de toda essa vida, né, de aventuras do mundo militar e começa a entrar para a política, o olhar em relação a Churchill já muda completamente. E dizem que é uma pena que o pai, ele morreu antes de ver toda essa transformação do filho e desse primeiro sucesso que ele viveu na vida militar e também na vida como jornalista e como político. Ele não conseguiu ver nada disso. Muitas coisas rolaram na vida de Churchill antes de se tornar primeiro-ministro da Inglaterra. Isso num dos momentos mais dramáticos da história da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial e o combate ao nazismo. E como eu comentei, esses altos e baixos, acho que ninguém desconfiava que ele ia se tornar o que ele se tornou. Eu vou dar um exemplo disso. Na Primeira Guerra Mundial, o Churchill, ele estava no governo, jovem, responsável pela área naval, né, do Império Britânico, e ele fez uma estratégia de uma batalha em Galípoli, que é a Península Turca, e deu tudo errado. Tudo errado. E foi assim uma carnificina. Morreram milhares de soldados britânicos, milhares e milhares de soldados britânicos. E isso marcou muito a vida de Churchill. Ele caiu num ostracismo político, ou seja, ninguém mais dava bola para ele. E ele também acho que devia imaginar que não ia acontecer mais nada. Só que eu falo para vocês, o mundo vai dando voltas. E quando Hitler assume o poder em 1933 na Alemanha, em 1933, ele começou a dar já sinais de que ele queria guerra, queria conflito, e o único, talvez, político da época, a única voz que começou a perceber isso foi o Churchill. Ele tinha uma bagagem grande por trás dele, né? Então ele começou a falar, as pessoas achavam que ele era maluco, imagina, o cara de Galípoli, deixa ele para lá. Só que Hitler foi dando cada vez mais, né, mostras do que ele estava pretendendo, então ele anexou a Áustria sem nenhum tiro.
Ele pegou os Sudetos, que era uma região da Tchecoslováquia, pegou sem nenhum tiro. Ele entrou na Renânia. Renânia era uma área da Alemanha, mas que por causa da Primeira Guerra Mundial e do Tratado de Versalhes, depois procurem o que foi isso, estava tudo sendo lá dominado, controlado pela França. E ele retomou sem nenhum problema. E Churchill estava assim em pânico, dizendo: vocês estão malucos, pessoal, olha, vamos fazer alguma coisa, vai ter guerra de novo. E o primeiro-ministro da Inglaterra da época, o Chamberlain, e várias outras pessoas disseram: não vai ter guerra, a gente não quer guerra. A Primeira Guerra Mundial foi uma carnificina, não vai ter guerra. Só que Churchill falou: olha, vocês estão enganados. E o Chamberlain, esse primeiro-ministro inglês, ele caiu na lábia, né, de Hitler, né, porque estava mostrando, Hitler mostrava que ele queria a guerra. Ele foi para a Alemanha, o Chamberlain, né, isso antes de eclodir, né, realmente a Segunda Guerra, e voltou, vamos colocar essa cena aqui para vocês verem, ele voltou de avião com um papelzinho, né, fazendo assim, que era um papelzinho que ele assinou com o Hitler, falando que ia ter paz. Né? O Hitler engambelou ele completamente, e as pessoas queriam acreditar nisso. E não deu outra. Em 1º de setembro de 1939, o Hitler invade a Polônia, e aí é né, um marco, né, porque aí começa realmente, né, a Segunda Guerra Mundial. E o Chamberlain, esse primeiro-ministro, ainda ficou alguns meses imóvel, sem fazer nada, até que finalmente não deu mais, né, então ele pediu, né, saiu, pediu demissão, se demitiu, sei lá, e quem assumiu foi o Churchill, assumiu, né, como primeiro-ministro, o que transformou completamente a história de vida dele e a nossa história também, como eu falei para vocês. Ele foi um dos responsáveis de manter firme o que restava na época o bastião da civilização ocidental, porque os países foram caindo com Hitler, né? Ele foi invadindo, e a Dinamarca invadiu, depois na Noruega, foi invadindo, né? Chegou lá na França, invadiu a França, e então, enfim, ele ia pegando. Só que daí quando ele chegou para a Inglaterra, né, que é, né, a gente é uma ilha, né? Então ele começou a fazer um ataque aéreo, isso já o Churchill já no poder. Uma coisa tenebrosa, um ataque, a Blitzkrieg, que era uma técnica nova criada pelas forças nazistas, e choveu fogo, né, em Londres, na Inglaterra, principalmente em Londres. E o Churchill conseguiu manter, né, o povo unido, resistindo, fazia discursos todo dia na rádio, depois dos bombardeios andava, ficava com o povo vendo o que estava acontecendo, e os discursos deles eram discursos, assim, ficaram lendários, procurem depois, tem livros sobre isso, um dos mais famosos, ele disse assim no final do discurso: não tenho mais nada a oferecer, né, para vocês, além de sangue, esforço, lágrimas e suor. Sangue, esforço, lágrimas e suor. Então esse homem sabia realmente usar as palavras como ninguém. Aliás, poucas pessoas sabem, vou aqui contar para vocês, ele ganhou um prêmio Nobel em 1953, um prêmio Nobel de literatura, ele ganhou esse prêmio Nobel. Outra coisa interessante, estamos chegando aqui no final da nossa conversa, é que quando a Segunda Guerra começou, o Churchill começou a viajar muito de avião para falar com aliados, para tentar trazer aliados, né, pessoas que não eram aliados, né, para o seu lado para combater o Hitler. E uma pessoa disse: mas senhor Churchill, por que você viaja tanto? Por que você fala tanto? Por que falar tanto? Estamos no meio da guerra. E ele respondeu: é muito melhor blá, blá, blá do que bang, bang, bang. Ele sabia do poder das palavras. Estamos chegando no final de mais um capítulo da nossa série. E para quem quiser, vai aparecer aqui na tela a capa de uma das biografias que eu li. Ela é bem gostosa de ler. Tem várias, eu li várias, mas essa é bem bacaninha, do Paul Johnson, chama Churchill. Espero que vocês gostem dessa leitura. Talvez isso seja o caminho de outras biografias, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo capítulo.